Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Dessa vez a Lígia não pôde participar, mas está todo mundo aqui para ajudar a gente, né? A Laurinha, Stephanie e Rodrigo, para comentar sobre o mercado do boi gordo. E eu acho que a principal notícia que a gente teve aí, que já era esperado de certa forma, né? Tava todo mundo esperando, inclusive isso era pontuado dentro da B3, sobre os contratos futuros, é a volta chinesa. No final das contas, a China volta dia 23 de março de 2023, basicamente 28 dias ou um mês, né, se a gente contar o mês de fevereiro, um mês após o encerramento ali, né, a interrupção na certificação que aconteceu no dia 22, 23 de fevereiro, e um mês após isso a gente tem a volta da China e a gente podendo novamente produzir carne certificada para a China consequentemente, enviar. No entanto, as consequências continuam a ser vistas, né? Então, acho que só para pontuar e voltar aqui os dados que ainda sentem, né, que mostram essa derrocada chinesa, essa perda de tração chinesa. Um dado muito importante que saiu ontem, dia 27 de março, que mostrou o pior desempenho das exportações semanais brasileiras desde novembro de 2021. A média diária de carne bovina exportada pelo Brasil na terceira semana de março de 2023 foi a pior desde novembro de 2021, quando a China estava lá sem comprar também. Foram 3.500 toneladas por dia, o que é um resultado muito ruim mesmo, que demonstra que a gente não estava exportando e principalmente a gente sofreu o baque dessa falta de exportação durante essas últimas 2 semanas, a terceira semana de março e a segunda semana de março. Mas ainda assim, né, com essa volta, o que a gente consegue perceber, pelo menos atentamente, quando você olha para o que está acontecendo no mercado nos últimos dias, é que a volta chinesa trouxe melhora de preços. Isso já era esperado, né? Os contratos futuros na bolsa já precificavam de certa forma isso. Eu acho que tem um ponto super interessante do que aconteceu após essa liberação que a Laurinha vai poder comentar para a gente. Mas o que a gente vê é que o mercado físico ganhou muita firmeza. Então a gente sai de um patamar médio em São Paulo de preços rondando a casa dos 270, 275, na penúltima semana chegou a bater 280, para que pós-volta à China a gente já veja preços aí sendo, na sexta-feira, no último dia 24 de março, a gente já viu preços médios em São Paulo de R$ 290. Então o mercado ganhou sim muita firmeza com essa volta chinesa, a tendência para essa semana continua de uma relativa firmeza, mas há algumas preocupações aí que a gente já vinha relatando lá atrás, eu acho que voltam a ser debatidas mais para frente. Mas eu vou pedir para a Laura comentar esse fato aí que ela trouxe para a gente aqui sobre a B3, sobre o comportamento da B3 nesses últimos dias. Eu acho que é bem interessante esse sentimento de você tá esperando muito um fato e ele vem e acontece. Laura. Exato. Boa tarde, bom dia, né, aí para o pessoal que está nos ouvindo. Mais uma vez, obrigada aí pela presença de todos que nos escutam. E é exatamente isso, Iago. Já era esperado, de certa forma, né, que a B3 nós já observamos um ágio na B3 frente ao mercado físico. Em alguns contratos, por exemplo, de abril, nós observávamos o ágio aí de até R$ 20, né? A gente falava num boi no mercado físico de 275, 280 em São Paulo e o contrato de abril a 298 aí em alguns momentos. Então, já existia esse ágio, e aí a gente falava nisso já no mês final de março. Ou seja, a Bolsa estava precificando que em menos de 2 semanas a gente ia ter uma volta, aí uma alta de R$ 20 por arroba. Isso não aconteceria, obviamente, sem uma retomada da China para as exportações. E foi exatamente isso que a gente observou acontecer no mercado físico, né? A gente viu realmente o mercado físico retomando a patamares bem mais altos aí, mas a bolsa, ao contrário até do que se esperava, de certa forma, a gente já viu que tinha esse ágio, beleza. A gente já acreditava que a bolsa não tinha muita força para ir além muito do que estava, né? Vista os preços que a gente observava no mercado físico anteriormente, a saída da China, mas pelo menos para mim, assim, esse movimento foi até um pouco estranho, porque a gente viu nenhuma alta, assim, o mercado, no mesmo dia que a China voltou, a gente não teve nenhuma alta. Ao contrário, né, nós tivemos, obviamente, no contrato de março, ele se ajustou aos preços, mas nos outros contratos, aí um pouco mais longos, quando a gente fala no abril, maio, junho, a gente observou o contrário, uma queda nos contratos. E é exatamente isso que a gente vem vendo, essa desvalorização, desde essa retomada na China, que aconteceu aí na última semana. A gente observava antes da saída da China um ágio frente ao mercado físico, aí quando a gente olha para o abril 5,4, 5,3 no maio, e agora a gente observa um deságio, ou seja, o que está sendo pago no mercado físico e os contratos referentes aos meses de abril, de maio,
de junho e de outubro também. Outubro, na verdade, é o único que a gente observa hoje um ágiozinho ainda, porque é o mês de entre safra, né? Mas em relação aos outros meses aí que a gente tem ainda um pouco de liquidez nos contratos de médio prazo, digamos assim, até 1 de julho, todos apresentam hoje um deságio frente ao mercado físico, frente ao que está rodando no mercado físico. No abril a gente vê esse deságio. No final da semana passada ele fechou com um deságio de 0,4. Hoje esse deságio já chega em 0,9, com o fechamento do contrato de ontem, né? Quando a gente olha para o maio, no final da semana passada fechou em 1,3 de deságio, o junho 1,9 de deságio. Então a gente observa de fato que essa euforia que a gente observa na B3, isso é comum, tá? Em momentos em que se tem notícias impactantes assim para o mercado, como foi quando a China saiu, e a gente esperava que tivesse uma certa euforia, que não fosse sustentar pelos os preços que a gente via vigentes antes, mas que fosse acontecer uma certa euforia. Essa euforia não aconteceu, pelo contrário, nós estamos observando aí queda em todos os contratos desde então. Isso é muito pelo que a gente sempre vem falando aqui, né, em relação a fundamentos de mercado mesmo, porque o mercado, a gente está em fase de baixa do ciclo pecuário, a gente está nos meses aí, entrando nos meses que correspondem à safra do boi também, então, fundamentalmente, não tinha muitos movimentos aí, muitos fatores interessantes para a gente ver uma precificação muito alta na arroba. E agora a gente está vendo isso chegar na conta aí, né? Porque mesmo em um cenário positivo de retomada da China, a gente não viu o boi conseguindo ultrapassar a casa dos 300 aí nos contratos, por exemplo, de maio, né? Então, isso é um sinal muito balizador para a gente, né? Que mostra que mesmo no momento de euforia do mercado, que historicamente a gente vê que movimentos, notícias impactantes, assim, a gente vê um mercado um pouco mais eufórico, mesmo assim, ele não teve sustentação para passar dos R$ 300 no contrato de maio, por exemplo. Isso mostra, de fato, tudo que a gente vem comentando aí, de fase de baixo do ciclo, de efeito safra também, principalmente nos meses de maio e junho, que são os meses mais característicos aí da safra do boi. Então, acho que nos dá até um balizador de talvez um teto de preços para o boi, né? Será que o teto seria na casa dos 300 para um movimento aí de meses referentes à safra do boi? Então, acho que fica muito essa reflexão também de que, de fato, o boi não está conseguindo alavancar muito, é o que a gente já vinha observando, de certa forma, aí também, antes da saída da China, né, um boi não tendo força para alavancar acima dos 300, e eu acho que essa percepção que a gente já tinha consolida ainda mais com esse movimento da Bolsa aí na última semana. Laura, eu acho que só para finalizar um pouco dessa percepção, acho que para mim, acho que ficou claro aí, um dos ensinamentos é que quando você espera muito que um fato aconteça e você, né, quando eu coloco você, acho que o mercado, quando eles colocam muito nessa posição de aguardar um posicionamento por achar que ele vai vir com muita força e ele vem de fato, às vezes você tá tão posicionado na compra, digamos assim, né, apostando que vai subir, que quando acontece já não tem mais força compradora, às vezes, para levar esse contrato mais para frente. A gente viu isso acontecer, pelo menos eu percebi acontecer comentários sobre isso acontecendo lá em Nova York, quando a gente teve índices como o S&P e outros índices ali, que já estavam sobrevendidos, ou seja, tinha uma percepção de que ia ser muito ruim, estava todo mundo muito vendido, e quando teve essa consolidação, o índice nem caiu tanto. Quando a gente viu a inflação ainda batendo, a percepção de que os juros iam aumentar, tava tanta gente vendida, que é o oposto da agora, que o contrato nem caiu tanto, sabe? Então acho que é até uma lição, assim, que às vezes você tá esperando muito um fato e ele vem, ele acontece, e aí para subir mais, às vezes você precisa de mais força compradora e aí mais novidades. Acho que um fato tão óbvio que parecia pelo mercado que ia acontecer, acabou que a gente viu essa fraqueza maior aí nos contratos futuros. Um ponto que eu sempre gosto de ressaltar: mercado futuro é diferente do mercado físico, tá, pessoal? Então, quando a gente fala do mercado físico, a firmeza ainda é muito presente no mercado físico. E aí, só para pontuar, acho que também isso aqui volta muito para o debate e pode servir de suporte e dar uma resistência para o preço do boi gordo no médio prazo,
é que as indagações sobre a volta da PSA na China estão cada vez mais latentes. Por quê? A gente já teve um problema de PSA lá na China há cerca de 4, 5 anos atrás, que foi 2018, 2019, liquidação muito grande do rebanho, uma forma de produção que naquela época era muito concentrada em quintais de produtores, né? Então a gente tinha uma produção muito mais familiar, que hoje já mudou muito, mas naquele momento a PSA afetou cerca de 40% da produção de carne suína na China e causou, a gente viu aí, um forte incremento das importações de carne suína e bovina da China para, digamos assim, preencher essa lacuna que a PSA causou lá durante aqueles anos. Depois disso, recuperação, a gente viu o processo de aumento produtivo, tudo isso influenciando para que a China recuperasse a sua produção. Só que a PSA nunca deixou de acontecer lá na China. Ela se tornou mais controlável, mas ela ainda teve problemas. Em 2021, a gente voltou a ter casos de PSA lá na China, pelo menos relatados pelo governo chinês, e agora, durante esses últimos 2, 3 meses, o burburinho da volta da PSA de maneira mais intensa continua a ocorrer lá na China. Por quê? A gente começou a ver casos na Coreia do Sul, casos em Hong Kong, casos no sul da China, tudo isso trazendo a percepção de que a China provavelmente estaria sofrendo com problemas de PSA. Isso é um fato. A gente também acredita que a China vai sofrer com problema de PSA. Isso vai ser relatado sobre preços, né? A gente vai ver um aumento de preços, principalmente talvez daqui a 3, 4, 5 meses. Isso não é visto agora, por isso que eu falo que talvez sirva de um suporte lá na frente. Agora o que está acontecendo é o produtor com muito medo, o suinocultor com medo, ele acaba soltando mais suíno para abate, antecipando o abate com medo da PSA chegar na sua propriedade e, consequentemente, o que a gente vê é o preço do suíno lá na China despencando, o preço da carne suína na China despencando. Mas o que a gente tem lido sobre é que a PSA está, assim, com um problema talvez maior do que 2021, 2022, mas ainda assim não nos níveis de 2018 e 2019. E se o problema for talvez acima do que foi 2021 e 2022, a gente pode ter sim uma alavancagem para os preços gerais de proteína animal no mundo. Por quê? Porque a China é o maior consumidor de carne suína do mundo, e se tiver qualquer problema de produção que corte aí 15, 10 ou até 20% da produção de suínos lá da China, que tem, assim, existem linhas de pensamento sobre de quanto vai ser esse corte de produção, a gente pode ter sim um incremento nas importações de proteínas, tanto suína quanto bovina, daqui talvez 3, 4 meses. Como a gente gosta de falar de prognóstico, né, olhando sempre para frente, não é um fato que vai bater agora, mas é um fato que pode acontecer daqui 2, 3, 4 meses, com a China vendo que sua produção está reduzindo, ele aumente a importação, preços em alta, então os importadores podem vir com mais gana, digamos assim, para comprar carne bovina e suína brasileira. Acho que isso não é uma notícia tão boa para o setor de grãos, né? Porque lá na China se importa muita soja e para alimentação animal, e agora cada vez mais milho brasileiro. Mas se de fato a gente tiver uma problemática de suínos, acho que isso vai ser impactante para a cadeia da carne bovina e da carne suína brasileira, por conta desse incremento de demanda que pode vir da China. E aí, como a gente já está falando de soja, farelo, e acho que tem uns pontos interessantes, acho que principalmente pela soja, assim, acho que a gente começa a ver de maneira mais clara isso aqui no boi também, né? O farelo de soja recuando muito, e sendo relativamente bom para quem tem aí a necessidade de comprar esse farelo, essa nutrição para esses próximos meses, né? Afinal, a chuva já começa a dar sinais de que daqui um mês ela vai parar, porque aqui no Mato Grosso ainda, pelo menos, eu não vi nada, ainda a chuva não para de cair. Mas é um bom ponto, acho que o que a gente tem visto aí, e vou deixar aí a porta aberta para o Stefan falar e pontuar a gente aí sobre grãos. Primeiro, salientar esse ponto da chuva, né, Iago? É bom para o pecuarista que está olhando aí a questão do milho. A gente tem visto também milho na B3 ceder muito forte. A gente acreditava que tinha chegado num patamar de sustentação na última semana, mas agora voltou aí a sinalizar mais uma queda intensa. E o que está acontecendo também, a gente está vendo algumas cooperativas em algumas regiões produtoras sinalizando aí que não vai receber produto por 15 dias, por 10 dias, por uma questão de limitação da capacidade estática.
Então, vale pontuar aqui que o mercado como um todo para a soja e para o milho, uma safra de verão aí que supera 180 milhões de toneladas, está botando em xeque a capacidade logística que a gente tem. Capacidade logística no interior, capacidade logística portuária, está exigindo muito e a gente não está tendo uma fluidez aí, não está tendo por onde e para onde escoar produto. De um lado, se a gente olha a demanda, demanda doméstica principalmente, ela está mais cadenciada. A gente não está vendo produtores aí do lado da pecuária como um todo, né, avicultura, suinocultura, pecuária de corte, pecuária de leite, tomar tanto risco, tomar tantas posições longas devido a esse cenário que a gente tem construído aqui no mercado doméstico, de preços que estão cedendo de forma significativa para a soja e para o milho. E se a gente colocar, né, primeiro aí também para o milho, continua entrando ainda a questão do calendário de chuvas, a questão do calendário de plantio, MS, Paraná, que até o final de semana, pelo menos, eu tenho recebido reporte de plantio que continua acontecendo. As chuvas, majoritariamente nesses estados, elas já reduziram de forma significativa agora durante o mês de março, mas ainda vem acontecendo em forma de pancadas. Então, isso ainda de alguma forma, alimenta a vontade do produtor, incentiva ele a avançar com o plantio, porém, a gente espera aí que revisões de área plantada sejam realizadas devido a informações aí que a gente andou recebendo nas últimas semanas de produtor devolvendo fertilizante ou devolvendo semente de milho, ou então substituindo aí por outra cultura. O trigo em áreas que propicia o cultivo do trigo, o sorgo em regiões aí, Minas, Goiás, São Paulo. Então, a gente está passando por esse balanço, mas o que está acontecendo agora, de fato, no mercado é uma situação aí de excesso de oferta e limitação logística que está obrigando produtor cerealista, todas as empresas aí fazerem um processo de liquidação. E ponderando também para o farelo de soja, né, a gente teve um início de ano bastante conturbado novamente para o farelo de soja. A gente viu ele chegar a bater nível São Paulo, aí, casa de R$ 2.900, R$ 3.000 a tonelada, e hoje a gente já consegue encontrar farelo aí a níveis próximos a 2.600. Então, já tem uma queda considerável. Acho que vale colocar, quebra da Argentina influenciou na formação do preço no começo do ano, mas daqui para frente a gente ainda tem aí 30% da safra a ser colhida, tem muita oferta de produto para chegar no mercado, temos exportações para dar um suporte de preços? Temos, mas a oferta daqui para frente ela vai ditar seu ritmo e são esperadas ainda novas quedas para farelo de soja. O milho ele continua aí nessa vertente, buscando se equilibrar nessa situação de oferta, ainda tem saído bastante exportação nesse mês de março, né? Os portos estão todos tomados, o Rio Grande do Sul, principalmente, vale destacar aqui, vem sendo aí uma via de escoamento alternativa para as tradings, que Paranaguá está lotado, Santos está lotado, os portos do Sul, de certa forma, estão todos abarrotados, e Rio Grande que vem atuando aí como uma alternativa. E vale colocar que as tradings também, né, para a soja, já estão comprando aí para embarque maio, o milho, as trades também estão comprando aí somente para embarque a partir de agosto, milho para exportação. Então a gente vai ter aqui um período, né, de definição nesse curto prazo, né? Primeiro, definição da segunda safra, que vai exigir lá para junho, julho, agosto, uma capacidade logística maior do que a gente tem hoje, porque se a gente colocar hoje uma expectativa de produção de milho de 95 milhões de toneladas, mas com potenciais quebras, aí a gente pode perder 10, 12 milhões de toneladas devido ao cenário climático que possa vir a ocorrer, a gente ainda vai continuar a ter uma pressão logística muito significativa. Então, todo esse cenário ele colabora aí, né, dá uma primeira intenção, uma primeira sensação de que o mercado vai continuar com esse comportamento de maior liquidez. Já vimos isso acontecer também, preço da soja semana passada despencou, combinação de Chicago, que derreteu muito forte semana passada, prêmio de exportação nos portos que não para de cair.
A gente está com prêmio hoje no patamar de menos 85 cents por bushel sobre Chicago. Então, se Chicago hoje está tentando chegar ali nos 14 dólares e 70, 14 dólares e 80, você desconta 85, 0,85, você vai ter o preço de Chicago no porto de referência, que seria Paranaguá. Multiplica isso pelo dólar, você vai ter o valor em reais a saca, e está ali na casa de 151, 152, que é o menor patamar que a gente tem aí nos últimos, desde junho de 2021, se eu não me engano. Acho que o Rodrigo pode falar melhor disso também, né, Rodrigo? Como que está esse posicionamento dos players, o que está apontando aí em movimentos de bolsa nessa última semana, principalmente, que teve essa liquidação muito forte do mercado. Bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Stefan. Bom, como você comentou, nessas últimas semanas, a gente vem observando aí, falando do mercado em Chicago, primeiramente, uma virada de mão dos fundos de investimentos em commodities agrícolas, né? A posição dos fundos no complexo soja, grão e farelo ainda é positiva, mas eles vêm liquidando boa parte dessa posição comprada e a gente vê o reflexo disso nos preços, né? Novamente, se a gente observa os principais contratos da soja, o maio, julho, em diante, eles apresentaram quedas acima de 3% na última semana em Chicago, assim como o farelo. E no milho, aproveitando o gancho, a posição líquida desses fundos já é negativa. Então, é um dado que a gente sempre está trazendo aqui, a gente acompanha muito de perto, pois eles se movimentam de maneira muito rápida, né? Esse saldo negativo no milho, que o report compreende até 21 de março, se a gente pega até 21 de fevereiro, a posição desses fundos no milho era acima de 200 mil contratos, né, entre futuros e opções. Agora, nessa última atualização, que compreende até 21 de março, esse saldo líquido ultrapassa 40 mil contratos vendidos. E isso vem fazendo muito preço na CBOT. Um importante direcionador que eu quero colocar aqui também para essa semana, mais para o final de semana, na sexta-feira, vai ser o relatório de intenção de plantio por parte dos produtores norte-americanos. No dia 23 de fevereiro, o USDA já trouxe no Outlook Forum algumas estimativas para o plantio e para a produtividade, né, que a gente acompanha de soja, milho e outras culturas, e a projeção foi de um aumento na área plantada para o milho e uma diminuição para a soja. Está em linha com outras consultorias que a gente vem acompanhando, outras projeções. No entanto, na semana anterior, a Farm Futures divulgou uma reportagem em movimento oposto, né? Um recuo na estimativa de plantio para o milho e um aumento para a área de soja. Então, assim, muita atenção. Esse relatório vai ser divulgado na próxima sexta-feira e, de fato, ele mostra, né, a intenção, né, a perspectiva de plantio consultado diretamente com os produtores norte-americanos. Essa primeira estimativa do USDA em 23 de fevereiro, ela é baseada em cálculos estatísticos. Então, muita atenção, que vai ser um importante direcionador para os preços no curto e médio prazo. No momento, só trazendo para os ouvintes aqui, o contrato mais ativo do milho na CBOT, ele está trabalhando agora a 6,50 dólares por bushel, no campo positivo, e o contrato mais ativo de soja, maio 23, está trabalhando a 14,60 dólares o bushel. Aqui na B3, um movimento relevante desse posicionamento dos players para o milho é que a gente teve um aumento da abertura de contratos, quando a gente observa opções e futuros, e junto a isso, um movimento de preços para baixo, olhando os contratos maio, julho e setembro. E o que isso quer dizer, né? Quando a gente tem esse movimento oposto, você tem um aumento na abertura de contratos e queda nos preços, você tem
liquidação, né? Você tem uma pressão vendedora, seja diretamente na short selling ou hedge. Efeito dessa pressão, como o Stefan comentou agora há pouco, da safra de verão, né? Ela vem mostrando aí o seu tamanho, juntamente com essa limitação logística, vem refletindo em preços cada vez menores. No dia de ontem, a gente teve uma referência de preço para o milho CPEA a R$ 84,00 a saca, o indicador CPEA, e o da soja veio a R$ 151,70 a saca. Esse é o menor valor da série histórica, né, desde 29 de junho de 2021. E agora na B3, os preços vêm dando sequência a esse movimento de baixa. A referência para maio na tela agora está R$ 3,28 a saca, e o que me chama a atenção é o contrato referência para o milho safrinha, né, o CCMU 23, setembro 23, a R$ 8,260 a saca. Bom, acredito que esses foram os maiores direcionadores que a gente teve, as maiores movimentações na última semana e o que deixar para observar, né, nos próximos dias. Não sei se o Stefan tem algo a mais a colocar para essa parte de soja e milho. Acho que são esses aí os principais pontos, e o que fica aí de ponto de atenção, principalmente para o milho, é a questão desse acompanhamento de chuvas agora para a segunda safra. Para Mato Grosso, tudo vai vir muito bem, tudo muito bonito. Principal atenção aí segue com Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, que é onde o calendário está sendo impactado. E para a soja, atenção, pessoal, que nada que está ruim possa piorar. Então, se a gente já perdeu aí R$ 10 a saca em uma semana, e olhando esse início de plantio nos Estados Unidos, uma condição climática favorável, um ano de El Niño, que é muito favorável à produção de grãos de soja e de milho nos Estados Unidos, a gente tem impacto direto no nosso mercado aqui. Show. Muito obrigado mais uma vez, Stefan, Rodrigo, Laura. Vocês têm mais algum comentário, Laurinha? Uma coisa para adicionar aí? Não, acho que é isso, Iago. Vamos acompanhando aí. Tá. Só alertando também o pessoal para, acho que falando aquela expectativa que a gente tinha, né? Quando a gente fala de mercado, não temos nenhuma certeza, né? A gente tem uma expectativa, acredito que essa expectativa possa se concretizar ou não, mas assim, futurologia é complexo de ser trabalhado. Então, acho que chamar a atenção mais uma vez de algo que a gente sempre fala aqui, para prestar atenção em margens, parar de ficar especulando com o seu negócio de fato, né? Quer especular, reserva um dinheirinho, vai especular na bolsa, especula com uma coisa ou com outra, mas especular com o seu próprio negócio, esperando uma alta e acreditando num futuro que pode não acontecer, é delicado, né? Então, isso é algo que a gente sempre fala com os nossos clientes aqui, de que a expectativa é essa, mas vamos tomando medidas cautelares aí para que, se essa expectativa não se concretize, a gente está, pelo menos, um pouco protegido aí. Então, acho que é um recado final aí que pode ficar para esse não cumprimento dessa expectativa até na bolsa que a gente falou aí no podcast. Show. Certinho. Vamos lá para mais uma semana. Obrigadão a todo mundo que nos ouviu aí, que nos ouve sempre. E qualquer coisa, se tiverem tema, pessoal, até um indicativo aí para os próximos podcasts, vocês ouvirem nosso podcast, se quiserem deixar um comentário lá no Instagram pedindo um tema para a gente falar, a gente está sempre à disposição aí para poder debater assuntos. Valeu. Até a próxima. Valeu, turma. Obrigado, pessoal. Bom Valeu, trabalho. pessoal. Valeu, pessoal.